Imagine um voo comercial comum, uma manhã ensolarada, passageiros tranquilos, risadas tímidas e o som constante dos motores cortando o céu. Nada parecia fora do normal quando o voo 914 decolou de Nova York, em 2 de julho de 1955, com destino a Miami. A bordo, famílias, empresários e turistas animados com as férias de verão. Era para ser apenas mais uma viagem de rotina. Mas o que aconteceu nas horas seguintes transformou esse voo em um dos maiores mistérios da história da aviação. Um mistério que até hoje ninguém conseguiu explicar completamente. Poucos minutos após a decolagem, o controle aéreo notou algo estranho. O avião sumiu do radar. Nenhum sinal de pane, nenhum pedido de socorro, nenhuma comunicação. Simplesmente desapareceu. As buscas começaram imediatamente. Helicópteros, navios e equipes de resgate vasculharam cada quilômetro entre Nova York e Miami. Mas nada foi encontrado. Nem destroços, nem manchas de combustível. Era como se o avião nunca tivesse existido. Durante meses, famílias inteiras choraram sem respostas. O caso foi dado como encerrado. Voo desaparecido. Passageiros presumidos mortos. A vida seguiu. Ou pelo menos, tentou seguir. Mas 37 anos depois, algo inacreditável aconteceu. Era o dia 21 de maio de 1992, e o aeroporto de Caracas, na Venezuela, operava normalmente. De repente, os controladores de voo notaram um ponto não identificado no radar, se aproximando rapidamente do espaço aéreo. A princípio, pensaram que era uma falha técnica. Mas quando o contato de rádio foi estabelecido, a voz que responderia mudaria tudo. Controle de Caracas, aqui é o voo 914, vindo de Nova York, com destino a Miami. Estamos com 57 passageiros a bordo. Solicitamos permissão para pouso. O controlador, confuso, respondeu: Voo 914, confirme, por favor, qual é a data do seu plano de voo? Do outro lado, uma pausa. Depois, a resposta que fez o sangue de todos gelar. 2 de julho de 1955. A torre ficou em silêncio. Os operadores se entreolharam, achando que fosse uma brincadeira. Mas à medida que o avião se aproximava, os radares confirmavam. Era real. E o mais assustador, o modelo da aeronave era exatamente o mesmo Douglas DC-4 desaparecido em 1955, um avião que já não deveria mais existir nos céus. Quando o avião pousou, a cena parecia tirada de um filme. Os funcionários do aeroporto cercaram a pista, atônitos. O avião, com pintura antiga e logotipo da companhia desaparecida há décadas, estava intacto. Nenhum sinal de envelhecimento. As janelas, o metal, as luzes, tudo parecia novo. O piloto, visivelmente desorientado, abriu a janela da cabine e perguntou: Onde estamos? Que lugar é esse? O controlador respondeu: Senhor, estão em Caracas, Venezuela. Quando o controlador mencionou o ano, o piloto empalideceu. 1992? Isso é impossível. Antes que qualquer autoridade pudesse agir, algo ainda mais estranho aconteceu. O piloto, em pânico, acionou os motores, virou o avião na pista e decolou de volta, sem autorização. As torres tentaram contato, mas ele não respondeu. O voo 914 desapareceu novamente, diante dos olhos de dezenas de testemunhas. Desde então, ninguém mais o viu. Nenhum radar registrou sua rota. Apenas o silêncio, o mesmo silêncio que envolveu seu primeiro desaparecimento, 37 anos antes. Dias depois, surgiram relatos ainda mais inquietantes. Técnicos de pista disseram ter encontrado um calendário datado de 1955, caído próximo à área onde o avião havia parado. O objeto foi recolhido e analisado. Era autêntico. Como aquele calendário foi parar ali, ninguém sabe. E o mistério só aumentou quando testemunhas começaram a relatar avistamentos de um avião antigo, sobrevoando áreas desertas, sempre em silêncio, sem identificação, e desaparecendo logo em seguida. Especialistas tentaram encontrar explicações. Alguns acreditam que o voo entrou em uma falha temporal, um tipo de dobra no tempo e espaço, onde o avião teria ficado preso por décadas, reaparecendo como se o tempo não tivesse passado.
Outros, mais céticos, afirmam que é apenas uma lenda urbana. Mas há um detalhe que faz tudo parecer mais real do que mito. O registro da Torre de Caracas de 1992. Há um trecho de áudio e anotações que supostamente confirmam a comunicação com o voo 914 naquele dia. Se o registro é real, o que aconteceu com o avião depois? Onde ele está agora? E o mais perturbador, o que aconteceu com as pessoas a bordo? Imagine por um momento ser um desses passageiros. Você entra em um avião nos anos 50, sente a turbulência, fecha os olhos. E quando pousa, o mundo é completamente diferente. As roupas mudaram, os carros são outros, os prédios cresceram, e a tecnologia parece mágica. Como explicar 37 anos de salto no tempo em apenas algumas horas de voo? Alguns teóricos dizem que o voo 914 teria atravessado o que chamam de Ponte de Einstein-Rosen, uma região onde o tempo se dobra em si mesmo. Segundo essa hipótese, o avião teria literalmente voado através de um portal temporal. O que reforça essa ideia é o relato de um dos controladores aposentados de Caracas, que jura ter visto com seus próprios olhos o número da aeronave, o mesmo número do voo desaparecido em 1955. Mas há quem diga que o caso foi acobertado, que após o incidente autoridades internacionais intervieram e apagaram o máximo de registros possíveis. Documentos, gravações e relatórios desapareceram, como se alguém quisesse garantir que o mistério nunca fosse completamente resolvido. O mais intrigante é que, até hoje, ocasionalmente, relatos de pilotos e controladores dizem captar no rádio uma voz antiga pedindo permissão de pouso, identificando-se como Voo 914. Sempre o mesmo número, sempre a mesma rota, e sempre desaparecendo logo em seguida. Agora pense. E se esse voo ainda estiver lá fora, perdido entre o tempo e o espaço, repetindo o mesmo trajeto infinitamente, sem nunca perceber que o mundo seguiu em frente? Será que essas pessoas estão vivas, presas em um ciclo temporal, tentando voltar para casa? Esse é o tipo de história que nos faz questionar o que realmente sabemos sobre o tempo, o espaço e os mistérios do universo. Existem coisas que a ciência ainda não pode explicar, e talvez nunca possa. Uma coisa é certa: o caso do voo 914 não é apenas uma história sobre desaparecimento, é uma história sobre o desconhecido, sobre a linha tênue entre o real e o impossível. É por isso que, até hoje, quando um avião some por alguns segundos no radar, sempre existe aquele pequeno arrepio, a lembrança de que nem tudo o que voa retorna do mesmo jeito. Então eu te pergunto, você acredita que o voo 914 realmente atravessou o tempo? Ou acha que foi apenas uma coincidência, um erro, uma ilusão? Deixe sua opinião nos comentários, porque cada detalhe desse caso gera uma nova teoria, e eu quero saber qual é a sua. E se você curte histórias como essa, de mistérios reais que desafiam a lógica e a ciência, já deixa o like e se inscreve no canal, porque o mundo é cheio de segredos, e alguns deles ainda estão voando por aí.